O movimento Ocupa e Chão recebeu deputados e deputadas de esquerda e a militância na manhã deste domingo, 2 de julho, para um ato em comemoração do retorno ao Brasil do ex-deputado e companheiro Jean Willis. O Eixão é uma das principais vias de Brasília e é fechado aos domingos e feriados para atividades de lazer. Além de Jean Willis, marcaram presença no evento a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e os deputados federais do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, e Érica Cocai, do Distrito Federal. Ouça agora o emocionante depoimento de Jean Willis. Bom dia a todas e todos vocês. Quero agradecer desde já ao PT, ao PTDF, aos núcleos, aos diretórios, aos ativistas todos, à nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, que se importou e mostrou que se importou com essa agenda do retorno das pessoas que foram expulsas daqui ou foram obrigadas a sair por causa de uma violência política que a gente não compreendia muito bem quando ela começou a ser perpetrada contra nós de maneira sistemática a partir, principalmente, de 2016, quando a presidenta Dilma foi deposta por um golpe de Estado. Eu não deixo de ficar emocionado e eu estou um pouco nervoso, porque uma das coisas que a campanha, essa forma de comunicação política, feita por meio de fake news, de calúnias, de teorias conspiratórias, de assédio moral, uma das consequências dessa comunicação política foi destruir a minha relação com as pessoas. Então, eu que sou pisciano, baiano, e tenho uma atitude amável e aberta em relação às pessoas, que me consideram uma pessoa boa e que abria o sorriso para todo mundo com quem eu cruzava, eu deixei de fazer isso porque eu passei a ser insultado, eu passei a ser ameaçado por cidadãos comuns, pessoas que tinham filhos, senhoras de idade, gente comum. E eu fui notando ali nessa relação, na destruição dessa relação minha com as pessoas, que alguma coisa de muito grave estava acontecendo no país. E estava acontecendo na base da pirâmide. E essa coisa que eu notava, que eu estava no corpo a corpo com essa violência, ela se estendia para um espaço onde cada vez mais as pessoas estão, que é a internet, e ela estava presente na instituição em que eu trabalhava, que era a Câmara dos Deputados, ou seja, eu fui ameaçado ao pé de ouvido por muitos dos deputados, e estava nos meus canais de comunicação, ou seja, pelo telefone, pelo e-mail, chegou a minha família, e chegou principalmente dentro de mim, essa violência foi me despedaçando por dentro. Então, retornar hoje aqui e ser abraçado pelas pessoas me deixava ao mesmo tempo que feliz, um pouco nervoso, porque o fascismo, ele faz isso, ele dissemina esse terror e ele faz com que você não saiba de onde vem, de onde virá a violência. Então eu estava desacostumado com o carinho e com o amor e com a recepção. Então, em primeiro lugar, eu peço desculpas a vocês se eu estou um pouco retraído, mas é porque eu estou retomando uma vida que me foi tirada e que foi interrompida. Então, naquele momento em que não compreendíamos direito essa forma, como se dava essa forma de violência, eu não tinha outro caminho, sobretudo depois do assassinato de Marielle Franco e da prisão de Lula. Eu não tinha outro caminho a não ser buscar uma resistência fora, buscar continuar vivo para seguir a luta desde lá, para retomar a nossa democracia e poder estar de volta quando fosse a hora para colaborar com essa luta. E quando Lula recebeu os direitos políticos, eu tive a informação de que ele tinha sido libertado e recebido os direitos políticos. A primeira atitude que eu tomei foi dizer: eu vou me filiar ao PT. E eu me filiei ao PT, não foi por nenhuma rusga com o PSOL. Tanto é que meu amigo Fábio Félix está aqui e veio aqui me abraçar e é meu grande amigo. Então não se tratava de uma ruptura com o PSOL por nenhuma briga, mas é porque eu queria me somar à multidão chamada PT, porque eu queria dar início a um movimento suprapartidário, a um movimento amplo, a um movimento ponte
que levasse o nome de Lula como nome alternativo para a gente vencer o fascismo que vigorava. E quando eu me filiei ao PT, Gleisi sabe disso, ela estava presente nessa cerimônia virtual, a gente fez essa cerimônia online, porque eu não podia estar aqui. Eu disse para ela, para a presidenta, existem 5 pontos de agenda com os quais a gente tem que se preocupar quando a gente vencer essa eleição, e eu acho que a gente vai vencer, com toda a dificuldade. O primeiro ponto, esse novo governo Lula, que não pode ser igual aos governos anteriores, né? Esse novo momento do país exige que a gente combata a desinformação, ou seja, toda essa estratégia de comunicação política por meio da mentira, das fake news, do assédio moral, do assassinato de reputação de pessoas decentes, de pessoas honestas. Então, combate profundo à desinformação. Depois, a defesa do meio ambiente, ou seja, o combate ao aquecimento global, às mudanças climáticas, e isso implica a defesa intransigente dos povos indígenas, dos povos originários. Segundo ponto. O terceiro ponto, o governo Lula teria que ser um governo de igualdade de gênero. Se comparado ao governo Bolsonaro, avançou muito, mas ainda tem muito que avançar em termos de igualdade de gênero, empoderamento das mulheres. E vou dizer, as mulheres vêm salvando o mundo desde sempre. E é delas, e é com elas que a gente vai sair do apocalipse que está no horizonte, o apocalipse climático. Então, o terceiro ponto, foi isso, né? O terceiro ponto. O quarto ponto, o governo Lula tem que ser um governo antirracista, porque não tem como combater desigualdade social sem enfrentar o problema gravíssimo do racismo estrutural, do racismo sistêmico, do racismo lavar, que se manifesta inclusive e lamentavelmente nas instituições de esquerda e nos nossos partidos. A gente tem que superar isso. E o quinto ponto, esse governo teria que lutar pela renda básica universal, que é importante, que não deve estar só no Bolsa Família. Então, esses 5 pontos foram os pontos que eu coloquei para essa filiação. Alguém pode perguntar, principalmente porque estamos aqui com um coletivo LGBT, perguntar, Jean, mas você não esqueceu do combate à homofobia, do combate à transfobia? Eu digo não, porque a igualdade de gênero, quando eu falo igualdade de gênero e eu falo das mulheres, eu estou falando das mulheres trans. E quando eu falo da igualdade de gênero, eu estou falando ao enfrentamento da LGBTfobia, que também permanece como lavar insidiosa, institucional, dentro, lamentavelmente, também das nossas próprias instituições. Nós temos, portanto, um grande desafio pela frente. Defender uma democracia que foi ameaçada e quase derrubada, que esteve enferma por 4 anos. Nós temos esse desafio, cada um de nós, mas nós temos o desafio de fazer desse governo Lula um governo do século XXI. O governo Lula tem que ser do século XXI. E quando ele venceu as eleições, e eu entendi, eu e Márcia, e todos os quase 30 pessoas que estamos exiladas, e é importante que vocês saibam disso, não sou só eu e ela que somos conhecidos. Há outras pessoas que tiveram de sair do país por causa da violência perpetrada ou por milícias rurais, ou por milícias urbanas, ou por assédio moral, ou por ameaças de morte. E essa agenda, a agenda do retorno dos exilados, tem que ser uma agenda do governo Lula e do Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu digo que cada um de nós temos o desafio de fazer desse governo Lula não uma repetição do que houve de bom nos governos anteriores, Lula e Dilma, mas um avanço. E esse avanço tem que estar em sintonia com o ano 2000, com o século XXI, com o ano 2023. Tem que estar em total sintonia com o futuro. Nós temos essa tarefa e eu vim para ajudar nessa tarefa agora que a democracia está retomada. E eu vim para dizer que, como disse Cazuza na letra da sua canção, eu sobrevivi à caridade dos que me detestam. Os dados ainda estão sendo jogados e eu cheguei trazendo a boa maré. Porque eu sou pisciano, eu sou filho de Oxóssi, eu sou de Axé. Eu trouxe a boa maré. Dia 30 será um dia inesquecível,
porque um genocida, um canalha, um miliciano que governou o nosso país da maneira mais diabólica, da maneira mais do banditismo, da maneira mais bandida possível, esse sujeito se tornou inelegível. Mas ainda falta, e não acaba com ele. Nós temos que estender a lista daqueles que têm que pagar pelos seus crimes. Sem anistia, não haverá reconciliação sem justiça. Nós queremos justiça e nós queremos justiça e punição aos criminosos. Eles não vão ficar impunes, nós não esqueceremos, porque nós não vamos perdoar, porque quem perdoa é Deus. Não damos perdão, não concedemos perdão. Nós lembramos e nós lutamos por justiça. É isso. Muito obrigado e muito obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado.